2026 tem sido um ano difícil para quem ama cinema e televisão, porque, ao longo desses meses, nós perdemos atores que fizeram parte de gerações completamente diferentes. Alguns deles eram verdadeiras lendas de Hollywood, outros marcaram a televisão, alguns fizeram parte da nossa infância e outros estavam apenas começando a construir suas histórias. Mas existe uma coisa que todos eles têm em comum. Eles deixaram personagens que continuam vivos. E é justamente por isso que hoje eu não quero fazer um vídeo simplesmente dizendo quem morreu em 2026. Eu quero fazer diferente. Quero olhar para cada um deles e lembrar quais filmes eles fizeram, quais séries marcaram suas carreiras, quais novelas ficaram para a história e principalmente porque nós vamos continuar lembrando dessas pessoas. Então, hoje é um vídeo para relembrar carreiras, um vídeo para relembrar personagens, um vídeo para agradecer, porque quando um grande ator morre, a obra dele não morre junto. Você coloca um filme antigo para assistir e ele está lá novamente. Então, vamos voltar no tempo e lembrar alguns dos grandes nomes que nos deixaram infelizmente em 2026. Começando com Robert Duvall, uma lenda de Hollywood. Um ator que construiu uma carreira de mais de 6 décadas e que morreu aos 95 anos, em fevereiro desse ano. E talvez seja difícil explicar para alguém mais jovem o tamanho desse homem, porque Robert não era apenas um ator famoso, ele fazia parte da própria história de Hollywood, e tudo começou muito antes dos grandes sucessos. Duvall trabalhou em televisão, teatro e cinema, até começar a conquistar papéis cada vez mais importantes, e então veio um filme que mudaria tudo, O Poderoso Chefão. Em 72 ele interpretou Tom Hagen e consigliere da família Corleone. E esse é um daqueles personagens em que o ator não precisa fazer grandes discursos. Ele é tranquilo, inteligente, calculista e justamente por isso transmite autoridade. Duvall voltaria ao personagem O Poderoso Chefão Parte 2 e recebeu indicações ao Oscar por sua atuação no primeiro filme, mas essa ainda estava longe de ser sua maior atuação. Em 79, ele apareceu em Apocalypse Now, interpretando um lendário tenente-coronel Bill Kilgore. E aqui temos uma das atuações mais inesquecíveis do cinema. O personagem está no meio de uma guerra, mas parece completamente confortável naquele caos. É o tipo de personagem que rouba a cena e existe uma fala que praticamente entrou para a história. Eu adoro o cheiro de napalm pela manhã. É impossível falar de Robert Duvall sem lembrar desse personagem. Mas talvez o mais importante para entender o talento dele seja Tender Mercies, em português, A Força do Carinho. Duvall interpreta Max Ledger, um músico alcoólatra tentando reconstruir a própria vida. E aqui vemos Robert completamente diferente, muito mais humano, muito mais vulnerável. E essa atuação lhe rendeu o Oscar de melhor ator. E a carreira continuou. Ele ainda esteve em Rede de Intrigas, Todo Indomável, Apóstolo, Pacto de Justiça, O Juiz e muitos outros. É por isso que Robert merece abrir esse vídeo, porque quando ele morreu, não foi apenas um ator que partiu, foi uma parte da história do cinema americano que chegou ao fim. Agora, vamos sair do drama de Hollywood e entrar diretamente na memória afetiva de muita gente. Catherine O'Hara. Se você cresceu nos anos 90, provavelmente conhece essa mulher porque ela foi Kate McAllister, a mãe de Kevin em Esqueceram de Mim e Esqueceram de Mim 2. É impossível assistir ao primeiro filme sem pensar por que e como é que essa mulher esqueceu o próprio filho. Mas Catherine fazia aquilo funcionar. Ela conseguia transformar o desespero da personagem em comédia. Mas Catherine também já tinha mostrado seu talento antes em Os Fantasmas Se Divertem. Ela interpretou Delia Ditz, uma personagem completamente diferente de Kate McAllister, excêntrica, arrogante, artística e completamente exagerada. E essa é uma das características da carreira dela. Ela conseguia fazer personagens completamente diferentes. Décadas depois, a nova geração descobriu Catherine dessa vez como Moira Rose em Stick Kick, e aqui ela simplesmente mostrou que ainda estava em outro nível. Moira virou um dos personagens mais queridos da série e Catherine ganhou 2 Emmys pelo papel. Sua carreira passou por 5 décadas, desde Sci-Fi TV até filmes como After Hours, Beetlejuice e os 2 primeiros Esqueceram de Mim. Então, olha a trajetória.
Safe TV, Beetlejuice, que seria Os Fantasmas Ainda Se Divertem, Esqueceu de Mim 2, são gerações diferentes e ela esteve em todas. Agora, vamos voltar para o final dos anos 90, porque existe uma série que praticamente definiu uma geração, Dawson's Creek, e seu protagonista Dawson Larry, interpretado por James Van Der Beek. A série acompanhava Dawson e seus amigos enquanto eles passavam pela adolescência, relacionamentos, amizade e todas aquelas inseguranças que fazem parte daquela fase da vida. E James virou o rosto daquela geração, mas ele não ficou preso à televisão. Em 99, ele estrelou Vast Blues interpretando Jonathan Moxon, um dos filmes esportivos mais lembrados daquele período. Depois vieram trabalhos como Texas Rangers, Labor Day e séries como CSI Cyber. James Van Der Beek morreu aos 48 anos em fevereiro de 2026, deixando uma carreira fortemente associada a Dawson's Creek e Vast Blues. E essa é uma daquelas mortes que faz a gente pensar, ainda era cedo demais. Agora chegamos a Eric Dane, e se você acompanhou televisão nos anos 2000, provavelmente conheceu ele em Grey's Anatomy como Dr. Mark Sloan, ou simplesmente o Gostosão. O personagem chegou à série e rapidamente virou um dos grandes galãs daquela geração, mas Eric Dane não parou por ali. Depois ele protagonizou The Last Ship como Tom Chandler, um capitão da marinha tentando sobreviver a um mundo devastado por uma pandemia, ou seja, completamente diferente de Mark Sloan. Então, eu talvez um dos papéis mais complexos da carreira, Carl Jacobs em Euforia. Aqui, Eric Dane mostrou um lado muito mais dramático, muito mais sombrio e muito mais distante do gostosão de Grey's Anatomy. A carreira também passou por filmes como X-Men O Confronto Final, Marley e Eu, Idas e Vidas do Amor e Bad Boys até o fim. Então quando você pensa em Eric Dane, não pense apenas no galã de Grey's Anatomy. Pense em um ator que conseguiu mudar completamente de registro. Agora, Chuck Norris. E aqui é impossível falar da carreira sem falar do mito. Chuck Norris começou como artista marcial, foi campeão mundial de karatê e acabou entrando no cinema. E rapidamente encontrou seu espaço, o cinema de ação. Os filmes, bom, entre os principais temos O Código do Silêncio, Bardock e o Supercomando, Comando Delta e, sinceramente, filmes em que Chuck interpretava aquele arquétipo clássico, o homem durão, o soldado, o policial, o veterano, o cara que chega quando todo mundo já perdeu a esperança. A própria Royalties destaca essa sequência de filmes e o papel de Norris como um dos grandes rostos do cinema de ação dos anos 80. E também não vamos esquecer que o homem participou do Voo do Dragão. O cara simplesmente ali fez um duelo mano a mano com Bruce Lee. Agora temos uma atriz que conseguiu fazer duas coisas completamente opostas. De um lado, Lilo, do outro, Samara. Estou falando de Devon Chase. Em 2002 ela emprestou a voz para Lilo, do filme Lilo e Stitch. E Lilo é uma personagem extremamente querida, uma criança diferente, solitária, com problemas familiares, mas que encontra em Stitch um verdadeiro amigo. Ela deu voz à personagem também em outras produções da franquia, como Lilo e Stitch a série e Lilo e Stitch Deu Defeito. E existe outro detalhe que muita gente nem sabe, é que na versão em inglês de A Viagem de Chihiro, Dave dublou Chihiro, ou seja, eu acabei de errar o nome, mas ela teve na voz de duas crianças mais marcantes da animação dos anos 2000. E então, ela fez algo completamente diferente. Samara em O Chamado, a menina que sai do poço, entra na televisão e simplesmente traumatizou uma geração. Ela morreu aos 35 anos em junho desse ano. Sua carreira ficou especialmente marcada por Lilo e Stitch e Samara. E olha que contraste. Lilo, uma das personagens mais fofas da Disney, e Samara, uma das imagens mais assustadoras do terror dos anos 2000. Isso que é versatilidade. Então, Senil, o homem que nos levou a Jurassic Park. E para muita gente, ele sempre será Dr. Alan Grant. Em 93, Steven Spielberg lançou Jurassic Park e Sam Neill interpretou Alan Grant, um paleontólogo que entra em um parque onde os dinossauros foram trazidos de volta à vida. E o que torna Alan Grant tão especial? Ele não é um super-herói, não tem poderes, não é um soldado.
Ele é um cientista, um cara que entende aqueles animais e justamente por isso, quando ele fica assustado, nós acreditamos nele. Outros filmes que ele fez, além de Jurassic Park, ele teve em O Piano, A Caçada ao Outubro Vermelho, Horizonte de Eventos, Jurassic Park 3 e muitos outros. Na televisão, também participou de Peaky Blinders e sua carreira atravessou mais de 5 décadas. Sam Neill morreu aos 78 anos em julho de 2026 e é impossível não pensar. Quantas pessoas descobriram os dinossauros por causa dele? Quantas crianças viram Jurassic Park e depois quiseram ser paleontólogas? Esse é o tamanho do impacto do homem. E também temos Kelly Hotley, uma carreira que estava apenas começando. Uma das histórias mais difíceis, ela tinha apenas 18 anos. Ela ficou conhecida por interpretar Dia na franquia Godzilla vs Kong e Godzilla vs Kong: O Novo Império. Ela é uma personagem surda que se comunica por sinais e desenvolve uma relação muito especial com Kong. A própria experiência dela, que também era surda, dava uma autenticidade enorme à personagem. E aqui existe uma coisa muito triste. A carreira dela praticamente estava começando. Além dos 2 filmes, ela teve uma participação em Magnum e morreu em julho de 2026, 18 anos. É impossível não pensar no que poderia ter vindo depois, mais filmes, personagens, histórias, mas mesmo com uma carreira tão curta, ela deixou uma personagem que milhões de pessoas conheceram. Hayden Panettiere, a heroína que não podia morrer. Uma atriz que começou ainda criança e que conseguiu atravessar diferentes fases da televisão e do cinema. Uma das primeiras coisas que muita gente nem lembra, Hayden emprestou a voz para Dot em A Bug's Life. Depois, apareceu em filmes como Remember the Titans, Ice Princess e outros. Mas aí, em 2006, veio o papel que mudaria sua carreira. Heroes, Claire Bennett, a líder de torcida que não conseguia morrer, ou melhor, tinha a capacidade de regenerar o próprio corpo, e durante a primeira temporada de Heroes, Claire virou um dos grandes personagens da televisão dos anos 2000. Depois veio Nashville e Hayden interpretou Juliette Burners, uma cantora country extremamente talentosa, mas cheia de problemas pessoais. Foi um papel que mostrou que Hayden também tinha talento musical, e sua atuação lhe rendeu 2 indicações ao Globo de Ouro. E para os fãs de terror, ela também foi Kirby Reed em Pânico 4 e posteriormente retornou em Pânico 6. Ela acabou se tornando uma das personagens favoritas dos fãs da franquia. Ela morreu aos 36 anos em 16 de agosto de 2026. E o mais triste é que sua carreira ainda parecia ter capítulos pela frente. Lauda Cardoso. E para fechar, eu queria terminar com alguém muito especial que fez parte da minha e provavelmente da sua infância. Gostando de novela ou não, você conhece ela. Porque se Hollywood tem seus gigantes, o Brasil também tem. E um dos maiores nomes da televisão foi Laura Cardoso. Laura morreu aos 98 anos em agosto de 2026, literalmente hoje, no dia que eu estou gravando esse vídeo que eu soube dessa notícia. E sua carreira é simplesmente absurda. Ela começou no rádio, passou pelo teatro, pela televisão, pelo cinema e construiu uma trajetória de mais de 8 décadas. Ela fez Mulheres de Areia, A Viagem, Irmãos Coragem, Chocolate com Pimenta, uma carreira gigantesca, e a lista continua com Rainha da Sucata, Felicidade, novelas que marcaram sua infância, a infância dos seus pais e provavelmente que seus avós acompanharam. Enfim, ela é a maioral, velho. Eu sinceramente eu fiquei muito triste quando eu soube dessa notícia, né? Que, querendo ou não, ela é basicamente um patrimônio, assim como Fernanda Montenegro, entre outros. E agora, sinceramente, olha o tamanho dessa lista de peso, velho. Robert Duvall, Catherine O'Hara, James Van Der Beek, Eric Dane e todos os outros que eu falei. E sinceramente, esses atores vão fazer muita falta. E o que todos eles nos deixaram. Talvez essa seja a parte mais importante aqui, porque se a gente olhar apenas para a morte, o vídeo termina triste. Mas se a gente olhar para a carreira, o sentimento muda, porque cada um deixou alguma coisa. Robert Duvall deixou Tom Hanks, Catherine O'Hara deixou Kate McAllister e Moira Rose. E sinceramente, quando o ator morre, o personagem não morre. E
talvez seja justamente isso que torna o cinema e a televisão tão especiais, porque o ator pode morrer, mas você coloca o filme e ele tá lá. Você coloca o Poderoso Chefão, Jurassic Park, Esqueceram de Mim, e sinceramente é isso que é a magia da sétima arte. E talvez seja por isso que a arte seja tão importante, porque um ator passa meses ou anos gravando um filme, mas aquele filme pode ser assistido por 10, 20, 50, 100 anos. E cada nova pessoa que assistir vai conhecer aquele ator. É uma espécie de imortalidade. Não a imortalidade do corpo, mas a imortalidade da memória. Então hoje, eu não quero terminar dizendo que esses foram os atores que morreram em 2026. Quero terminar dizendo que esses foram os atores que fizeram parte das nossas vidas. Alguns fizeram a gente rir, outros chorar. Alguns fizeram a gente ter medo, alguns fizeram a gente torcer, alguns fizeram parte da nossa infância e alguns simplesmente nos ensinaram o que é atuar. Então, a todos esses atores que eu citei, muito obrigado. Obrigado pelos filmes, séries, novelas, personagens, memórias, porque talvez a melhor coisa que um artista pode deixar não seja um prêmio, não seja uma estrela na calçada da fama, não seja uma fortuna, seja uma pessoa olhando para uma tela décadas depois e dizendo: caramba, eu me lembro desse ator. E enquanto alguém se lembrar, a história dele continua. Esse é o verdadeiro legado. Descansem em paz e obrigado por todas as histórias.